Chegou a hora da função. Conceito de função. Então, diz aqui, segundo o nosso conceito, sejam os conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função quando associa a cada elemento x do conjunto A um único elemento y de B. Essa função pode ser indicada por f de A em B, né? Duas maneiras aqui. F dois pontos de A em B ou AFB. Mas a leitura é a mesma, função de A em B, certo? Bem, após conhecer essa indicação, precisamos saber que o conjunto A ele é denominado domínio, indicado por D de F, D, parênteses, F, fechou parênteses, e o conjunto B é o chamado contradomínio, CDF, contradomínio da função. Cada elemento y de B possui correspondente x em A. Cada elemento y de B que possui correspondente x em A é chamado imagem de x pela função. Então, nós temos aqui domínio, contradomínio e imagem, certo? Já o conjunto formado por todas as imagens é denominado imagem da função. Então, a função ela vem desses conceitos que nós vimos de produto cartesiano, de relação, mas a função ela está associada a uma relação. Vai haver uma relação entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, sendo que cada elemento, olha aqui, cada elemento y de B que possui correspondente em A vai te dar a imagem de x pela função, certo? E o conjunto formado por todas as imagens é denominado conjunto imagem da função. Então, para a gente verificar, vou te dar aqui 3 exemplos, considerando os conjuntos A de elementos 0, 1 e 4 e conjunto B de elementos menos 1, 0, 1, 2 e 5, e as seguintes relações de A em B. Observa aqui, existe aqui a relação 1. Essa relação 1 ela está associando um par ordenado xy, que pertence ao produto cartesiano AB, sendo que esse par ordenado ele é obtido a partir da relação y sendo igual a x mais 1. Então, se o y é x mais 1, o que eu tenho que fazer? Eu sei que cada elemento de A aqui é um elemento de x, é um elemento x. E cada elemento aqui em B vai ser um elemento y. Então, se eu sei que o y é x mais 1, eu tenho que olhar aonde está o x, acrescentar uma unidade e fazer uma ligação com o y, que é o resultado. Então, olha aqui para o conjunto A, o meu x vale 0, eu vou somar uma unidade, aqui ó, 0 mais 1, e o resultado vai dar 1. Aí eu vou olhar lá para o conjunto B, que é onde estão os valores de y, que são resultados dessa relação aqui, eu vou observar que eu tenho menos 1, 0, 1 e 2. Então, está aqui, ó. Vou fazer a ligação do 0 com 1. Aí o par ordenado. Então, quando o x é 0, o par dele é 1. Quando o x for 1, olha aqui, ó. X soma com 1. Agora, o meu x vale 1. Então, eu vou ter 1 mais 1, resultado é 2. Aí eu vou procurar lá, ó, vou fazer a ligação com o 2, certo? Então, o par ordenado aqui é 1 e 2. Agora, o meu x vale 4. Se o meu x vale 4, eu tenho aqui que a relação para o y é o x mais uma unidade. 4 mais 1 vai dar 5. Então, eu vou lá e ligo com 5. Então, observa que aqui eu tenho a primeira relação, certo? Agora eu vou analisar aqui, ó. Olha aqui, primeira relação, 0, 1, 1 e 2, 4 e 5. Analisando aqui a segunda relação, o que eu observo? Que a segunda relação, ela leva em consideração que o y, ele é o dobro de x, tá aqui, ó. Y é o dobro de x. Então, eu vou formar esses pares aqui, que eles são elementos que pertencem ao produto cartesiano A sobre A por B.
produto cartesiano de A por B. E essa associação, ela tem que obedecer essa condição aqui, ó. Eu só vou associar um valor de x se o dobro dele estiver lá no conjunto B, vai ser o y. Então eu pego aqui, ó. O primeiro elemento que eu tenho é o x valendo quanto? Valendo zero. Bem, se meu x é zero, eu vou dobrar o valor de zero e o resultado vai dar zero. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, já ligado, ó, 0 e 0. Esse é o primeiro par ordenado. 0 e 0. Tá até aqui, ó, indicado. Depois, o x vale 1. Então, eu pego, faço dobro de 1, é 2. Tem 2 do outro lado? Tem, tá aqui, ó. Então, o par ordenado 1 e 2. Agora, o próximo elemento que eu tenho é o 4. 4 é o valor de x. Quando eu dobro o valor de x, eu tenho 8. Aí eu vou sair com uma seta e procurar o 8. Ó, não tá, não tá, não tá, não tá. Então, o que eu faço aqui? Nada. Não tem seta, não liga. Então, aqui eu tenho uma relação. A segunda relação me deu dois pares ordenados que são elementos do produto cartesiano A por B. Como dessa relação não advieram todos os pares ordenados, só uma parte deles, que são pares ordenados do produto cartesiano, aí eu tenho uma relação porque obedece essa regrinha, e a relação sempre é um conjunto menor, ou seja, é um subconjunto. Agora observa a relação 3. Na relação 3, a condição é que y ao quadrado é o x, certo? Então, olha só. Eu vou sair sempre do x. Por quê? Porque eu conheço os valores de x. A relação é de A para B. Então, eu tenho que começar identificando o valor de x, jogando nessa condição. Quando eu encontro o valor de x, jogo na condição, eu vou encontrar o valor de y. Aí eu vou saber quem é o par ordenado dele. E quando eu fizer aqui, ó, y, só que é y ao quadrado. É o valor de x. Se y ao quadrado é o valor de x, é sinal de que o y é a raiz quadrada de x. Sendo assim, x valendo zero, raiz quadrada de zero é o próprio zero. Aqui. X valendo 1, aí eu vou tirar a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é menos 1 e 1. Tem duas possibilidades. Por isso tem uma seta que vai para o 1 negativo e uma seta que vem para o 1 positivo. Aí chegou a vez do 4. 4 é o valor de x, aí eu vou tirar a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é o 2 positivo e o 2 negativo. Só que no conjunto B eu só tenho o 2 positivo, então só sai uma seta. Então, dessa relação, eu encontrei os seguintes pares ordenados. 0, 0, 1 menos 1, 1 e 1, 4 e 2. Agora, o que eu quero que você observe aqui? Ó? Dessas três relações, nem todas são funções. Observe aqui. Relação é uma coisa menor que a função. A função ela tem mais requisitos para ser caracterizada como função do que uma relação. Então, eu posso dizer que toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função. Observa o que nós temos aqui. R1 é função. Por que é função? Porque a cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Então, nós temos uma função. Ó. Cada elemento de A tem apenas um único elemento em B, ou seja, sai uma seta apenas do conjunto A. E para a gente analisar a função, quando nós temos a representação no diagrama, toda a análise da função vai girar em torno do conjunto A, do conjunto de partido. Olha, R2 não é função. Por quê? Porque existe elemento de A que não tem correspondente. Olha aí, sobrou um elemento. Quando sobra elemento no conjunto A, não é uma função, certo? É só uma relação e não é função. Na primeira relação, é uma relação e também é função. No segundo exemplo, a relação 2, ela é simplesmente uma relação. Não posso considerar ela uma função porque sobrou um elemento aqui, ó, sozinho. Não pode sobrar. Na relação 3, a gente observa que
não sobrou nenhum elemento, todos eles estão se relacionando com elementos do conjunto B, mas acontece que o elemento 1, dele partem duas setas. Então, R3 não é função, porque existe um elemento de A que tem dois correspondentes. E qual é a conclusão que nós tiramos aqui de função? É que para uma relação ser função, é necessário que duas coisas. Não sobre nenhum elemento no conjunto A. Todos têm que estar se relacionando com alguém. Segunda condição é que, quando eles forem se relacionar, eles vão se relacionar cada um com um único elemento, certo? Um único elemento no conjunto B. Não pode ter mais de um, certo? Então, as condições são: todos vão se relacionar e cada elemento se relaciona apenas com um elemento do conjunto B. Então, a gente só olha para cá. Eu poderia ter uma relação assim. Poderia ter o 0, 1 e 2, e aqui o 5. Único elemento, ó. Pá, pá e pá. 0 e 5, 1 e 5 e 2 e 5. Saiu uma seta de cada um, ninguém sobrou, então aqui eu teria uma função. Ah, mas todas as setas foram só para o número 5. Não tem problema. As condições de função são analisadas no conjunto de partida. Não importa se todas as setas forem para um único elemento. Vai ser função desde que não sobre ninguém e todos eles tenham apenas um único, exclusivamente um só par no conjunto B. Certos? Certo da compreensão de vocês. Exemplo. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Uma função f de A em B, função que vai associar dois conjuntos, conjunto A e B. Então, esses elementos do conjunto A estão definidos como sendo menos 2, 0, 1 e 3. E do conjunto B, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Aí vem o que é a função. A função, essa função aqui, ela associa cada elemento de x ao seu quadrado em y, em b, seu quadrado y em b, que associa cada elemento x de A ao seu quadrado y em b. Pode ser indicada pela fórmula ou lei de formação y igual a x ao quadrado ou f de x igual a x ao quadrado. As duas fórmulas estão corretas de se ler. Eu posso considerar y igual a x ao quadrado, por quê? Porque o valor que eu vou encontrar para o y vai depender do valor de x que eu tenho aqui. A partir do momento que eu atribuo um valor para o x, faço a potência, eu encontro o valor. Eu vou ter y igual a um determinado número. Esse número tem que ser um elemento do conjunto B. Bem, vamos para a resolução. Os valores de x, eles estão sempre no conjunto A. Então, eu tenho x, x, x e x. Vários valores para o x. Então, a gente chama o x de variável, porque os valores dele vão variar. Já os valores de y também vão variar de acordo com essa regrinha aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Bem, então deixei aqui a tabelinha, ó, uma coluna para os valores de x, e a outra coluna aqui para os valores de y. Só que eu expressei o y como sendo o f de x. Por quê? O f de x ele indica a função, a lei que vai associar o x ao y. Esse valor que eu encontrar aqui, quando atribuir o valor para o x, ele vai me dar justamente o valor de y. Logo, o que eu obtenho a partir do f de x corresponde ao valor de y. Então, se eu uso a representação y ou f de x, significa a mesma coisa. Então, f de x e y representam o mesmo elemento. Então, o f de x ele é x ao quadrado. Aí observa que aqui, quando o x assumiu o valor menos 2, eu fiz a mudança simplesmente do x. Certo? A função continua aí de azul e o valor de x ele ficou aí pretinho. Foi feita a troca. Elevei ao quadrado, resultado 4.
E então eu tenho que o 2 junto com o 4 forma esse par ordenado aqui, ó. Menos 2 e 4. Agora, o meu x vale zero, certo? X valendo zero. Substituir aqui, ó. Então, ele ocupa esse local aqui, ó. Aqui e aqui. Então, zero ao quadrado vai dar zero. Tá aqui. Como o par ordenado é 0 e 0, está aqui o par ordenado, 0 e 0. Valor de x, valor de y. Vão seguir sempre essa ordem aqui. E aqui eu vou ter 1 ao quadrado 1, depois 3 ao quadrado 9, e formei aqui os outros pares ordenados. Então, nós temos aqui 4 pares ordenados. Por quê? Porque o conjunto A tem 4 elementos, 4 possíveis valores para o x. Calculados os pares ordenados, eu vou representar no diagrama. Então, eu vou representar no diagrama A, ou no primeiro diagrama, o conjunto A, e no segundo, o conjunto B. Está aqui, ó, menos 2, 0, 1 e 3. E aqui eu vou fazer o seguinte, menos 2, 0, 1 e 3. Associei cada coordenada, né? Menos 2 e 4, 0, 0, 1 e 1, 3 e 9. Aí eu vou analisar. Isso aqui é uma função? Olhe só para cá. Esquece o que tem lá do outro lado. Para ser função, cada um deles tem que estar associado a um elemento, certo? Não sobrou ninguém, então, beleza. A primeira condição é que não sobe ninguém. Segunda condição é que cada um esteja associado a um único elemento no conjunto B, ou seja, tem que partir uma seta única e exclusivamente só uma de cada um dos elementos do conjunto A. Se sobrar lá do outro lado, não tem problema, certo? O que sobra, o que acontece lá para o outro lado não interessa para caracterizar uma função. Eu tenho que analisar só aqui, ó, no conjunto de partida. Não sobrou ninguém e de cada elemento partiu uma única seta. Então aqui eu tenho uma função. Maravilha? Exemplo 2. Questão resolvida aqui 1. O esquema representa uma função f de a em b. Para que seja uma função, qual elemento e qual seta deve ser retirado? Bem, o esquema está aqui, ó. 3, 5, 7 e 9. Isso no conjunto A, conjunto de partida. E no conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui está dizendo que deve ser retirado um elemento e uma seta. Qual elemento e qual seta devem ser retirados? Tem que retirar. Então, quando eu olho para cá, para ser função, eu analiso só aqui o conjunto de partida. Só analisando o conjunto de partida, o que eu observo? Para ser função, não pode sobrar ninguém. Sobrou isso aqui, ó. Então, esse elemento tem que ser retirado para eu poder transformar essa relação em uma função. Segunda condição, de cada elemento tem que sair uma única seta. Então, do 5 saiu uma seta, do 7 saíram duas. Então, qualquer uma das duas que eu exclua pode transformar numa função. Mas olha só, o 5 se relaciona com o 4, o 9 se relaciona com o 10. Então, eu não vi aqui uma lei de formação, porque o 5 é uma unidade a menos, ou o 5 se relaciona com o 4 e o 4 é uma unidade a menos que o 5, o 9 se relaciona com o 10, que é uma unidade a mais que o 9. Então, tanto faz eu excluir a seta 2 ou 3, então isso vai me dar uma função. Então, para eu ter uma função, eu teria que ter esse esqueminha aqui, ó. 5, 7, 9, 5, 7, 9, ó, não sobrando ninguém e de cada um saindo uma única seta. E no conjunto B, teria 2, 4, 6, 8 e o 10, sobrando aí os elementos 2 e 8 no conjunto B. E aqui o conjunto A, certo? É bem tranquilo, coisa fácil. 2. Dada a função f de A em B, com A elementos, conjunto de elementos menos 1, 0 e 1, e B, conjunto de elementos menos 3, 2 e 4, em que f de x igual a 5x ao quadrado menos 3
essa é a lei da função, que vai definir a função. Determine a imagem de f e construa o diagrama de Flash que representa essa relação. Bem, construir a imagem de f é determinar o conjunto, os elementos do conjunto B que vão receber a seta partindo do conjunto A. Então, o conjunto A ele vai me dar aqui os elementos menos 1, 0 e 1. Então, já está armado aqui, ó, valores de x. A lei que vai associar é essa aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3. Então, coloquei menos 1, 0 e 1. O x está variando, menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Primeiro eleva ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1. Depois multiplica, certo? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 10 dá 0, 5 vezes 1 dá 5. Por fim, a gente subtrai. E aí a gente vai ter 5 menos 3, 2, 0 menos 3, menos 3, 5 menos 3, 2. Aqui, os pares são esses. Menos 1 e 2, 0 e menos 3, 1, aqui ó, 1 e 2. Agora tem que construir a imagem, certo? Ó, a imagem são os elementos que vão receber seta. Aí eu vou construir aqui, ó, o conjunto A, também aqui, ó, menos 1, 0 e 1, esse é o conjunto A. Conjunto B com os elementos menos 3, 2, 4, 3 elementos. Pronto. Agora eu vejo se esse par ordenado, menos 1 e 2, se ele está presente aqui no produto cartesiano de A por B. Para que ele esteja presente, eu tenho que ter o menos 1 no A e o 2 no B. Então, tá aqui menos 1 e 2 no B. Pronto. Depois eu tenho que ter o 0 e o menos 3. 0 e o menos 3. Depois eu tenho que ter 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2 também aqui, ó. 1 e 2. Ah, mas chegou duas setas num único elemento. Tem problema? Nenhum, porque o que acontece aqui para a direita não interessa para eu analisar se é função ou não. Eu tenho que analisar se é função apenas no conjunto de partida, no conjunto A. Do conjunto A, não pode sobrar ninguém. Pronto, beleza, a primeira condição está satisfeita, não sobrou nenhum elemento do conjunto A. A segunda condição é que saia apenas uma seta de cada elemento. Então, saiu só uma seta do 1, saiu só uma seta do 0 e saiu só uma seta do 1, certo? Ah, mas chegou duas setas lá no 2, não tem problema, certo? O que interessa é o que acontece na esquerda. O que acontece para a direita não tem problema, não influencia na análise na caracterização de uma função, a partir de uma relação. R3, seja a função f de A em B, dada pela lei de formação f de x igual a 3 mais x, determine o elemento de A cuja imagem é 2. Olha, eu tenho que saber quem é o elemento de A cuja imagem é 2. Olha, a imagem a gente já sabe que é o que vai aonde a seta vai chegar, que é assim. Deixa eu tentar te explicar aqui melhor para não ter problema. Ó, eu vou ter aqui, ó, um conjunto A, conjunto A, aí eu vou ter elementos aqui, ó, x1, x2, x3. Aqui eu vou ter um conjunto B, de elementos y1, y2, y3, y4 e y5. Para ser função, eu preciso que todos os elementos do conjunto A se relacionem com algum elemento, com um único elemento do conjunto B. Então, eu posso expressar aqui x1 com y1, x2 com y2, x3 com y3. Pronto. Já tenho aqui uma função, certo? Então, aqui eu tenho o domínio, certo? Aqui eu tenho a imagem. E tudo que está aqui no B é o contradomínio, certo? Então, basicamente, são esses três elementos que a gente precisa saber. E o que eu sei é que eu tenho apenas a imagem, que é 2. Então, se eu sei que a imagem é 2,
eu sei que o f de x é 2. Ou seja, voltando aqui, ó, eu posso expressar aqui como tendo o x, e aqui vou ter o f de x, que corresponde ao y. Então, se eu sei que a imagem está aqui, ó, aqui está a imagem, aqui está o domínio. Então, naquela relação, eu sei que o f de x vale 2. O f de x vale 2. Ou seja, eu conheço o valor de y. Eu não sei quanto vale o y. Se eu não sei quanto vale o y, eu vou determinar esse valor. Olha, eu sei que f de x é 3 mais x. Vou também aqui. Vou resolver para você. F de x é igual a 3 mais x. Eu sei que a imagem, aqui, ó, de x é 2. Ou seja, o f de x tem que dar 2. Eu só não sei quanto vale esse x. Mas se eu sei que o f de x vale 2, e aqui eu tenho f de x, eu vou fazer essa substituição. Então, vou passar a ter que 2 é igual a 3 mais x. Sendo assim, esse elemento vai aqui para o primeiro membro, por quê? Por uma questão de afinidade, de semelhança. Número se aproxima de número, letra se aproxima de letra. Então, tem 2. Só que quando você faz uma mudança, tem que mudar o sinal. Mudou de membro, mudou de sinal. Ou seja, pulou a igualdade, troca de sinal. 2 menos 3 igual a x. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 é o valor de x. É o que você vai observar aqui, ó. Tenho que o f de x é igual a 2. Ou seja, fiz a substituição de f de x por 2 pela lei de formação, que é 3 mais x. Levei o 3 para o segundo membro por sinal trocado. Tenho aqui que o x é igual a 2 menos 3. E isso vai me dar que o x é menos 1. Portanto, menos 1 é o elemento de A, cuja imagem é 2. E aqui o exemplo 4 diz que um supermercado vende produtos no atacado e no varejo, ou seja, no atacado e no varejo, sendo que as vendas são consideradas de atacado se o cliente comprar mais de 11 unidades de um mesmo produto. Sabendo que o preço de uma barra de cereal no varejo e no atacado, no varejo é de R$ 1,99 e no atacado de R$ 1,65, escreva uma função definida por duas sentenças que representam o preço total y em função da quantidade x dessa barra de cereal. Em seguida, verifique se o preço total é menor ao comprar 10 ou 12 unidades. Aqui temos a resolução. A função que representa o preço total das barras de cereal em função da quantidade x é dada por. Bem, a função vai ser f de x igual a 1,99 vezes a quantidade. Então, está aqui, ó. Quantidade 1,99 se for varejo, 1,65 se for atacado. Ou seja, comprou menos de 11 barrinhas, paga 1,99. Está comprando muita coisa para revender, você está indo no atacado, mais de 11 já vai pagar 1,65. Então, aí está a relação que vai te associar. O valor que paga, porque comprou, o que está variando é só a quantidade. É a quantidade que varia, não é o preço. O preço ele muda a partir do momento que você ultrapassa uma certa quantidade. No caso, quando ultrapassar aqui as 11 unidades. Então, se você está comprou uma barrinha, pagou R$ 1,99. Comprou duas barrinhas, paga R$ 12,98. Uma barrinha, R$ 1,99. Duas barrinhas, R$ 2,98. Quando passar de 1 até 11, está pagando R$ 1,99. Observa que quem varia é só a quantidade X. O preço está aí fixo. Só que quando passou de 11, aí o preço caiu. Mas a quantidade continua variando, certo? A única mudança no preço é por conta dessa condição aqui em relação à quantidade. Fora isso, o preço permanece constante, o que varia é a quantidade. Aí a questão pede para calcular aí quem ia pagar mais, comprando 10 ou 12 unidades.
Então, comprando 10 unidades, ó, a função que a gente utiliza é essa aqui, ó. 1,99 vezes x, x vale 10, 1,99 vezes 10, R$19,90. Ou seja, 10 unidades custará R$19,90 para quem compra no varejo. Agora, quem, mesmo não comprando no varejo, comprar 12 unidades, já é considerado como venda de atacado, paga 1,65, 1,65 vezes 12 deu R$19,80, ou seja, economizou aqui 10 centavos. Desse modo, o preço total de 12 unidades é menor que o de 10 unidades, menor em 10 centavos, mas se a quantidade for maior, claro que a diferença vai aumentar. Beleza? Então, isso era o que eu tinha para explicar para vocês a respeito aí da primeira parte do conceito de função. Logo mais a gente prossegue.